Olá a todos, Ricardo Camitani falando. É uma grande honra estar aqui mais uma vez, gravando um vídeo, gravando esse nosso bate-papo e que eu vou falar aqui sobre as amizades, sobre a influência dos amigos no desenvolvimento das crianças. Então, espero que vocês gostem e estarei à disposição para qualquer dúvida, para qualquer sugestão. Então é só acompanhar aí. Valeu! Falar um pouco sobre as amizades das crianças, da influência que essas amizades vão ter sobre o ser que se tornará adulto. Primeiro de tudo, lembrar da nossa responsabilidade pela criança, né? Por essa criança que veio até nós, por essa criança que chegou, lembrando que espiritualmente isso é tudo programado, né? Não tem um acaso do ponto de vista espiritual de, puxa, foi um acidente, não calculamos, foi sem querer. Então isso já não existe, né? Porque a gente sabe como funciona, sabe como funcionou, que foi que é um acordo para que esse espírito pudesse ter essa oportunidade de encarnar aqui na Terra e tendo nós, os pais, como seus tutores. Então foi um acordo dos dois lados. Então espiritualmente, só para a gente situar, é isso, a função dos filhos. Então eles chegam para nós e a nossa função é fazer com que eles façam o melhor deles, que eles tenham as melhores condições para que eles possam seguir e cumprir aquilo que eles precisam cumprir, e ter as melhores vivências que eles precisam ter. E claro que essa relação entre nós e os filhos vai fazer também os nossos desafios e que fazem parte também do que nós temos que cumprir, que faz parte também dessa nossa função aqui na Terra. Dito isso, a gente passa para de fato o que é essas amizades, né, das crianças. Bom, no começo, para a criança, ela não tem a noção da profundidade de amizade, desse conceito amizade que os adultos têm. Né? Então, para a criança, no começo, isso não tem essa relevância toda, não tem esse significado todo. Para a criança, no começo, é uma socialização, é a primeira socialização fora de casa. Né? Então, essa socialização, esse contato com esses amigos, com essas outras crianças, isso é muito importante nessa fase porque isso vai estimular um monte de fatores na vida. Essas amizades vão ajudar no desenvolvimento das amizades futuras, no desenvolvimento das inteligências. Então, o contato com o outro, ele auxilia, porque no começo ele só tem o contato com a mãe, e aí esse contato com a mãe ensina ele, desenvolve vários aspectos, mas só o contato com o outro que vai dar algumas características de suma importância para o desenvolvimento da criança, né? As características que ela vai desenvolver e que ela vai usar com outras pessoas, com outros contatos. Então, assim, esse começo, essa influência, esse desenvolvimento é muito importante para ele começar a ter a percepção do outro, porque até então só existe a mãe, né? Então, quando existe o outro, aí as coisas começam a mudar de figura. Então é na relação com o outro que que a criança começa a perceber que as coisas são diferentes do que ela estava vivenciando antes. Porque quando ela lida com um igual, com uma outra criança, ela percebe que o que ela estava vivenciando com relação à mãe é diferente, né? Porque os pais, a mãe vai fazer tudo para facilitar e quando você entra em contato com o outro, não existe mais isso. E ali existe um desafio de iguais. Então isso já começa a mudar a percepção da criança. Então, por exemplo, um dos desafios dos pais no comportamento das crianças
fazer com que as crianças dividam as coisas, compartilhem. E é nessa fase de socialização que de fato ela vai começar a compartilhar essas coisas, que ela vai começar a compartilhar o brinquedo, o lanche, porque até então o sistema era egocêntrico, só existia ela. Né? Existia ela, as coisas dela, tudo em volta dela. Aí agora ela vai começar a socializar as coisas. Então é de extrema importância essa fase, porque é onde ela vai conseguir separar o que é ela e o que é o outro. Né? O outro, ela vai começar a enxergar o outro como parte desse universo que ela está vivendo e que ela precisa se adequar a esse movimento, que ela precisa dividir as coisas, que ela precisa viver de uma maneira e entender aquele sistema de uma maneira positiva, que ela consiga desenvolver as habilidades para que ela consiga conviver, que ela consiga fazer com que aquilo funcione, com que aquele relacionamento funcione. E para fazer isso, ela precisa ter essas experiências, ter essa vivência. Então essa fase é muito importante do compartilhar, do perceber que existe o outro. Né? Então, assim, se essa fase é interrompida, se essa fase é negligenciada no sentido de vou isolar o meu filho, ele não precisa disso, isso pode prejudicar. Então, muitos estudos e muitas pesquisas que foram feitas e que perceberam que as crianças que pulam ou por algum motivo tem essa fase reduzida ou tem as crianças privadas desse período, as crianças se tornam muito inseguras porque elas não conseguem se familiarizar com tomadas de decisões, elas não conseguem escolher, elas não conseguem fazer planos de ação para conseguir se adaptar àquele movimento, se adaptar àquele momento. Então elas não conseguem, elas de alguma maneira não estão preparadas para agir de acordo com situações inusitadas. A partir daí, o desenvolvimento da criança vai se dando em relação a essa socialização. E por que a gente diz que a socialização é muito importante? Porque as amizades, né, as influências são muito importantes. Porque a criança ela sempre vai buscar uma referência, né, uma referência positiva. Então, a grande sugestão e a grande menção aqui que a gente dá é que essas referências sejam dentro de casa, né? Que ela tenha esse momento de entender o fora, mas que ela tenha como referência sempre algo que ela vai carregar o resto da vida dela. Então, ela começa a experienciar lá, quando já mais jovem, né, o pré-adolescente, o adolescente, ela começa essa interação social e o adolescente, ele precisa dessa interação social, ele precisa se sentir parte de um grupo, né, porque ele já não sente como parte integrante, ele sente que ele não pertence aos pais, que ele quer sair um pouco dali, porque ele já está com outras ideias, então ele vai se juntando a grupos ou a um grupo específico que tenha mais a ver ali com o que ele acredita da vida, né? Com o que tenha mais a ver ali com a personalidade, porque agora esse é o momento de formação de personalidade. Então ele está descobrindo o que ele gosta, descobrindo qual a opinião dele, descobrindo o que ele vai fazer, o que ele gosta de fazer, o que ele precisa fazer na vida. Então, eles vão se aglomerando, eles vão se juntando em grupos, os adolescentes, com mais ou menos as ideias e as vontades parecidas. Então, são a partir desses grupos que eles vão começar a ter, a desenvolver, né, a personalidade, a desenvolver o que eles vão levar para a vida adulta deles. Então, a partir desse momento, o grupo já tem uma importância maior que os pais. Tá? Por isso que a gente sempre diz, e é muito importante,
o quanto a função dos pais precisa ser marcante na vida dessa criança, mas marcante no sentido positivo, para que essa referência seja estabelecida com a criança. Porque ela pode sair para o grupo, ela vai sair para o grupo, isso faz parte desse processo de desenvolvimento, ela vai fazer com que os pais se sintam menos importantes, porque ela vai fazer as escolhas dela, ela vai escolher o grupo, vai escolher os amigos. Então faz parte daquelas escolhas que já começaram lá atrás, que já começaram na infância dela. Então agora ela tá experienciando outras situações, mas com aquele princípio ainda preservado das escolhas. Se em algum momento aquilo foi tolhido da criança, de tomar escolhas, de fazer escolhas, de tomar decisões, em determinado momento, quando ela já anda, quando ela já tem uma certa independência, isso vai acontecer. E aí nesses grupos a gente vai encontrar vários jovens, vários adolescentes com diversas histórias de vida, com diversas experiências. Nem sempre são experiências positivas, nem sempre são experiências negativas. Então forma-se ali um grupo de alguma maneira homogêneo por algumas ideias, por algo que os une. Por um outro lado, um grupo completamente heterogêneo de diversas histórias de vida, de diversas experiências de cada ser, de cada grupo. Então, algumas crianças, alguns adolescentes, eles têm uma experiência positiva, eles construíram alguma coisa positiva, e outros adolescentes não construíram as suas experiências de uma maneira positiva. Então você vai ter casos de jovens que não tiveram os pais, ou que tiveram os pais ausentes, ou que tiveram problemas nessa primeira infância, e as escolhas não são as melhores. Então você começa a conviver com alguns adolescentes que não, né, os filhos começam a conviver com alguns adolescentes que não têm a questão do limite bem determinado. É um grupo heterogêneo no sentido de são várias histórias diferentes, são várias experiências diferentes. E o teu filho vai estar lá no meio de um grupo que apesar de homogêneo pelas ideias e pela reunião que eles fazem, ali eles encontram algo em comum. Apesar disso, ali dentro a gente ainda encontra pessoas completamente diferentes, com experiências completamente diferentes daquilo que seu filho vivenciou até então. E como antes existia uma supervisão, né, quando você olhava a criança ali socializando, a situação hoje é diferente, porque são os adolescentes, eles se movem, eles pegam ônibus, eles saem, eles vão para outros lugares físicos, e você não pode ter a mesma supervisão que tinha antes. Porém, a atenção, a supervisão em relação a isso também continua a ser muito importante. Para você conseguir entender, conseguir ter uma leitura daquele grupo o máximo possível. E leitura não significa controle. Tá? Controlar o teu filho ou controlar o grupo não necessariamente significa isso, mas que você entenda o que ali está acontecendo, o que é que tem naquele grupo, quais são os componentes daquele grupo. Então, quanto mais trouxer esse grupo para o lado, quanto menos você se opor a esse grupo, falar, mas trouxer para conhecer, para entender qual é a realidade daquele grupo, você consegue ter uma maior posição de visão, uma melhor posição de visão, para que você consiga entender e consiga orientar ou sugerir para o teu filho o que é mais viável, o que é mais adequado naquele momento. O álcool e a droga, ele vem nesse momento também de pré-adolescência para adolescência, onde começam onde as experimentações continuam. E o álcool e a droga passam a ser um dos instrumentos para esses jovens. Então, como eu já falei antes sobre as drogas, a droga em si não é o problema, o experimentar não é o problema. A questão é qual é a relação que o teu filho vai fazer com essa droga.
qual é a emoção, qual é o desejo que essa droga vai despertar no teu filho. Né? Porque a gente sabe que provavelmente muitos dos nossos filhos vão entrar em contato com algum tipo de droga em algum momento. Seja isso álcool, seja o cigarro, drogas que são legalizadas, mas que ainda são drogas, seja cocaína, maconha, que são drogas ilícitas, mas que também você tem um acesso muito fácil por parte de qualquer pessoa. Então, a gente provavelmente vai entender que o nosso filho vai entrar em contato em algum momento da vida. Mas o que a gente pode mudar? O fato de entrar em contato, provavelmente você não vai conseguir controlar. Você não vai conseguir ficar 24 horas do seu dia com o teu filho e provavelmente não vai conseguir controlar isso. Então, se a gente entender essa visão de que ele vai entrar em contato e a gente não pode fazer nada, o que é que a gente pode fazer? É mudar a relação, é mudar como esse teu filho vai encarar essa droga, como ele vai encarar essa sensação, como ele vai encarar essa emoção de estar vivenciando uma experiência desafiadora, porque né, as drogas elas fazem parte de uma atitude desafiadora. Ah, todo mundo fala para não usar, então pô, vou usar, vou desafiar, vou sentir, vou saber o que é, vou experimentar, o que faz parte do comportamento do jovem. E o que é saudável para o jovem fazer? Experimentar as coisas. Né? E aí a gente pode pensar a respeito sobre experimentar tudo, se é positivo, se não é, mas de alguma maneira o que a gente pode fazer, a única variável que a gente pode ter controle é de como ele vai fazer essa relação. E lembrando um pouquinho do vídeo lá que eu falei sobre as drogas, as pessoas, os jovens, os indivíduos que desenvolvem uma dependência química, a grande maioria deles já tem um transtorno. E um transtorno que pode ser, né, no começo é mais leve, mas já tem um transtorno de ansiedade, já tem um transtorno depressivo. Então, isso são variáveis que você consegue observar no teu filho antes mesmo de ele entrar em contato com qualquer tipo de droga. Então você já consegue perceber sinais de que o filho é muito ansioso, de que o filho está meio desanimado. São esses traços que você vai percebendo, né, nesse desenvolvimento, que você vai falar, poxa, tem alguma coisa que não está funcionando bem aqui dentro. E não simplesmente categorizar isso como preguiça, como falta de vontade, como vagabundagem, mas prestar atenção de fato nesse filho, né? Prestar atenção de fato no que está acontecendo com essa criança. Então esse cuidado é muito importante, né? Porque se você tem esse jovem que vai para esse momento de pré-adolescência, é um jovem que não foi olhado, é um jovem que não foi cuidado, é um jovem que foi delegado para outras atenções, para outras pessoas, provavelmente esse jovem vai encontrar esse apoio, esse conforto, esse carinho que devia ser dos pais, ele vai encontrar no grupo. E além de encontrar isso no grupo, ele vai encontrar isso também em algum outro remédio, que no caso vai ser a droga, seja ela lícita ou ilícita. Então, assim, essa relação é isso. Se você tem uma criança, e também não é uma receita de bolo, né? Não é matemático e lógico, mas se você tem uma criança que é olhada, cuidada, que com carinho recebeu amor, tem em casa uma referência positiva, né, de uma figura paterna e uma figura materna importantes na vida, essas experiências tendem a ser experiências e que ele vai entrar em contato, ele vai passar, e que isso sim vai agregar a personalidade dele e que isso vai fazer com que ele se torne um adulto mais fortalecido em relação às escolhas, em relação às decisões. Ele vai passar por essa fase. Então essa fase é uma fase comum entre os jovens e os adolescentes, a parte do grupo. Então, qual é a função dos pais? É fazer com que essa fase seja uma fase positiva para os filhos, mas que tenha essa supervisão, que tenha essa atenção sobre as amizades, que ele saiba que ele tenha um conhecimento
de quem são as amizades, de quem são os grupos com que ele está se reunindo. E além do mais, esses grupos que vão ser reunidos, são grupos que vão ser reunidos por vibração. São grupos que se reúnem por sintonia. São grupos que são reunidos por sintonia e vibração. Então a gente vai percebendo que vão se juntando os parecidos em determinada sintonia, em determinada vibração. Só que o teu filho pode ter uma sintonia, uma vibração condizente com aquele grupo, mas ele pode ter uma referência muito mais forte que vai fazer toda a diferença. Então aquele grupo pode não ter uma vibração, pode não ter uma sintonia em relação às drogas, né? Que a gente demoniza as drogas como se fosse... Mas isso vai fazer parte muito mais do espírito desafiador, daquele momento de transgredir as regras que faz parte de qualquer jovem e adolescente. Então é melhor você se estruturar antes, disponibilizar para o teu filho condições importantes para o desenvolvimento dele e estar muito atento nesse momento da adolescência. Você sabe que os amigos influenciam seus filhos? Isso é fato. E é uma pista de mão dupla. O teu filho influencia e o teu filho é influenciado. E é muito comum, se algo dá errado, se alguma coisa acontece, que a gente sempre delega. O meu filho foi influenciado pelo teu filho. O meu filho isso, o meu filho aquilo. Quando, na verdade, é um grupo que está fazendo aquilo, né? É um grupo que está influenciando e sendo influenciado da mesma maneira. E em relação às drogas, a gente também não pode descartar, e isso é muito importante entender, que tem a influência também do lado espiritual da coisa. Né? Então, do outro lado, também todos eles entendem que na maioria das vezes são os adolescentes que vão experimentar, são os adolescentes que vão ter o contato, então ali tem uma influência muito importante espiritual, porque os espíritos que necessitam dessa energia da droga, eles já sabem que são os adolescentes que na sua maioria das vezes vão proporcionar isso. Né? Então eles já estão ali muito apostos, muito ligados nesse momento do jovem, do pré-adolescente e do adolescente, porque eles sabem que ali eles vão conquistar um provável candidato aí a um vício ou algum uso mais severo. Então a espiritualidade dentro desse processo de infância, de pré-adolescência é muito importante, porque lida com essa questão dessa influência espiritual que sempre teve. Né? Então a gente está aqui relacionando essas duas questões. Então, claro que num grupo de jovens e adolescentes que estão querendo transgredir as regras, que estão querendo experimentar novas experiências, é claro que ali você vai ter um monte de espíritos que estão necessitados daquelas experiências, espíritos desencarnados, então eles vão vai ter uma influência muito grande. Além dos amigos encarnados, você vai ter os amigos desencarnados para fazer tudo aquilo, toda essa influência. E é por isso que eu digo que você, como pai, precisa conhecer aquilo que está acontecendo, precisa entender o momento que está acontecendo com o teu filho. Né? E não simplesmente determinar regras, não anda com ele, não anda com ele. Traz para perto de você. Tenta entender qual é esse grupo, como é esse grupo e quem são os integrantes desse grupo. Sem ter aquela questão das regras, né? Você tem que fazer o que eu mando, porque é nesse momento que eles estão justamente fugindo e quebrando as regras que já foram impostas. Então esse é o momento para que isso aconteça. Então quanto mais regras impor, você não vai andar com aquele menino, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, mais regras que ele pode quebrar. É mais oportunidades de regras que ele pode quebrar. E se isso passa a ser um norte na vida dele, de quanto mais regras mais regras ele tem para quebrar, então você vai perceber que nada do que você diz adianta. Aí chega aquele momento de estafa mental, né, quando você tem um adolescente que
está te dando problema, você, nossa, nada do que eu falo adianta. Mas é claro, falar não adianta. Por isso que a atenção, igual você teve aquele momento de supervisão lá, então quando você deixava a criança brincar com outra criança, você ficava de longe, vendo tudo o que acontecia, deixava ela andar, mas assim, o ambiente para você está controlado, para ela não, para ela está sendo descoberto. Só transfere isso para esse momento de adolescência. Entenda o ambiente, saiba que ambiente que esse adolescente está utilizando. Saiba quem são os amigos, traga para perto, entenda, converse, estreite o relacionamento, estreite o laço, ou que pelo menos deixe aberto esse canal de comunicação. Deixe bem claro para esse filho, para essa filha, que vocês estão ali como pais, que vocês estão ali atentos como pais. Com vídeos para vir para casa, traga a situação para o mais perto possível, para que você não precise ir ao grupo deles, porque é um grupo fechado, e que bom que seja fechado. Mas traga, busque trazê-los para perto, conhecer os amigos, convide para um lanche, entenda quem é esse grupo, quem são essas pessoas, e busque ajudar da melhor maneira possível aqueles que você percebe que estão numa problemática muito grande ali dentro. E aí você vai perceber que muitas coisas que você vivenciou como filho, que você aprendeu com o teu pai e com a tua mãe, talvez não funcionem com os teus filhos. Esse é um dos maiores aprendizados dos pais. Perceber que da maneira com que você foi criado, talvez não funcione as mesmas coisas. Talvez aquelas ordens que foram dadas de uma maneira rígida e severa e que você seguiu de uma maneira rígida e severa, talvez hoje em dia já não funcione com os teus filhos. Talvez hoje em dia você precise fazer de uma outra maneira, de um outro aprendizado, porque os espíritos são diferentes. As necessidades espirituais são diferentes. Os espíritos que estão reencarnando neste momento são espíritos de momentos e de evolução diferentes. E que talvez aquilo que foi usado para nós como encarnados, para nosso desenvolvimento, talvez hoje não funcione. A gente precisa desenvolver alguma coisa diferente, algum método diferente, um carinho maior, um amor, um afeto. A gente precisa desenvolver isso para que a gente consiga afetar e influenciar muito mais do que o lado externo está influenciando. Então a gente precisa ter essa influência positiva, a gente precisa ser essa referência para aqueles jovens que estão indo em busca de um desbravamento. E a metáfora é essa, são jovens que entraram no barco e vão desvendar o que tem aí pela vida, mas que eles saibam que o porto seguro está ali. Que a hora que eles voltarem, eles sabem a quem eles vão poder recorrer, a quem eles vão precisar, a quem eles vão poder pedir ajuda. Né? A gente pode fazer esse exercício de se colocar no lugar de, puxa, eu queria poder fazer o que eu quisesse na minha vida. Então você imagina, fazendo o que você quisesse. Se por algum motivo deu errado, você sabe, puxa, eu posso contar com meu pai. Eu vou para casa, eu vou contar para meu pai, porque eu sei que meu pai e minha mãe vão me ajudar, eles vão entender o que eu estou passando, Olha como isso é confortável, como é confortante para aquele ser que foi em direção ao desbravamento. Então, mais uma vez, a importância de desenvolver um lar aconchegante, com amor, com compreensão, com atenção. Isso é muito importante, desenvolver e construir juntos esse porto seguro. Claro que a gente está falando de dia a dia, do normal, do comum, que é família que tem problema, discussão, isso é completamente comum. Né? E não é isso que a gente está evitando. O que a gente quer fazer é com que os ambientes sejam mais equilibrados, tanto do lado dos pais, como seres individuais que estão em evolução, que também estão em evolução, estão procurando aprender, como aquele ser que veio para a Terra para começar uma nova jornada e precisa também se desenvolver com a ajuda desses pais. Tá? Então é muito importante, porque isso
vai ser a base e essa vai ser a ferramenta que vai fazer com que os teus filhos consigam ter esse desbravamento de uma maneira saudável e consigam ter essa casa, esses pais, como porto seguro, como referência para a vida inteira. Se alguma coisa der errado, eu sei com quem eu posso contar e se eu precisar de alguma ajuda nesse momento que eu não estou conseguindo lidar, eu sei que eu vou conseguir contar com os meus pais, eu sei que eu vou conseguir contar com a minha família. Esse é o mais importante nesse processo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido alguma informação interessante e se vocês tiverem alguma dúvida, como eu já falei, é só me procurar. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que todos estejam bem, fiquem bem e assim que tudo isso passar a gente vai se encontrar lá no Betânia, nas palestras, tomando passe, todo mundo junto. Valeu, um grande abraço.